Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de tratar sobre uma importante personagem que é bem controversa, mas que possui paradoxalmente uma importância essencial na compreensão da filosofia, especialmente com respeito ao tomismo e toda a filosofia escolástica. Estamos falando de alguém que, com pouquíssimas páginas, conseguiu mudar a compreensão de toda a filosofia ocidental, principalmente no que diz respeito ao que Aristóteles ensinou, e mais tarde Santo Tomás de Aquino. Estamos falando de alguém que tem uma importância singular, ao mesmo tempo que foi um grande adversário da Igreja. Apresento-lhes esta figura única, chamada Porfírio de Tiro. Porfírio, como o nome dele diz, é de Tírio. Ele foi inicialmente chamado Malco, mas depois preferiu mudar o seu nome. Ele teve por seu primeiro mestre Cássio de Longino. No entanto, o seu maior influenciador será Plotino, que ele conheceu em Roma. Porfírio ele nasceu em 234 e faleceu em 305, vivendo entre 70 e 71 anos. Sua corrente filosófica era o neoplatonismo. Então, ele era agnóstico mesmo, tá? E por conta de suas convicções gnósticas, ele tinha práticas, digamos assim, peculiares, especialmente por ser vegetariano, assim como seu mestre Plotino e alguns outros gregos de sua época, né? E também os mais antigos, como Pitágoras. Plotino, ele escreveu diversas obras, tá? Dentre os quais podemos dizer sobre o De Abstinência, tá? Em que ele defende a prática vegetariana e também contra os cristãos, que é uma obra que ele usou para combater os cristãos, principalmente porque ele é um inimigo furibundo da Igreja, tá? Ele busca de todas as formas provar que, por exemplo, o livro de Daniel não foi escrito pelo profeta, e tentar provar que o apóstolo São Paulo era, na verdade, um lunático. Tá? Ele foi um adversário seríssimo para a Igreja. No entanto, não faltaram teólogos para combatê-lo também. Entre eles, o Eusébio de Cesareia, por exemplo. Talvez tenha sido o nome mais célebre, né? Pois bem, esse é o nosso amigo Porfírio, tá? Mas aqui eu não quero tratar da sua pessoa, não quero tratar do seu gnosticismo, da sua filosofia neoplatônica, nem do seu vegetarianismo e nem da sua ira furibunda contra a doutrina cristã. Eu quero tratar aqui da sua importância enquanto filósofo. Porfírio, ele escreveu um livro chamado Isagoge, que nós chamamos de Isagoge, que em grego significa introdução. Introdução ao quê? A lógica aristotélica, ao seu órgão, ou mais especificamente ao tratado dos predicamentos, tá? Ou categorias. Porfírio entende que antes de adentrar nessas coisas seria necessário entender um certo agrupamento de universais que não necessariamente tem fundamento na coisa, na realidade, mas sim
o seu fundamento se dá na própria razão. Estamos falando dos universais de segunda intenção, ao que ele chamava predicáveis. Predicáveis são os chamados universais de segunda intenção, cujo fundamento na realidade é remoto, mas não próximo. Inicialmente, Porfírio ele não resolve o problema dos universais, tá? Ele deixa para discutir isso em outra hora, mas ele não resolve isso na sua Isagoge. Aqui diz: no que concerne aos gêneros e às espécies, subsistem eles em si mesmos ou não estão contidos senão em puras concepções intelectuais? São substâncias corporais ou incorporais? Enfim, são separados das coisas sensíveis ou estão implicados nelas, encontrando aí a sua consistência? Recuso-me a precisá-lo. Porfírio não aponta uma solução, mas sendo ele um neoplatônico, imagino que ele tenha uma crença platônica a respeito disso, tá? Isto é, que os universais existiriam por si mesmos, independente dos compostos, tá? E também da razão. Então podemos dizer que há 3 maneiras de conceber os intelectuais, como fazem os platônicos e neoplatônicos, que criam que os universais existiam por si mesmos, tá? Podemos também pensar como os nominalistas, que acreditam que os universais são meros nomes, como foi o caso do Guilherme de Ockham e Thomas Hobbes, ou podemos utilizar do realismo aristotélico, que é o realismo pura e simplesmente, em dizer que os universais existem na nossa mente, mas com fundamento real, tá? Que é, claro, a posição correta a respeito disso. Porfírio, ele não alcançou essa parte. Mas como aqui estamos tratando de universais de segunda intenção, há de concluir a utilidade desta magnífica obra que mudou para sempre toda a filosofia ocidental, inclusive a escolástica, em especial de Santo Tomás de Aquino. Ainda que Santo Tomás de Aquino não tenha comentado esta obra importantíssima que Isagoge, diversos autores já o fizeram. Podemos citar entre eles o Boécio, Santo Alberto Magno, Cardeal Caetano, Pedro da Fonseca e João de Santo Tomás. Enquanto que outros autores, como o próprio Santo Tomás, utilizam os conceitos da Isagoge em toda a extensão de sua obra, desde a primeira até as últimas, porque em nenhum momento Santo Tomás deixa de usar os predicáveis segundo a noção que o Porfírio ensina. Em nenhum momento, tá? E quem fez isso foi Porfírio. Mas primeiramente é necessário aqui definir o que é o universal. Podemos usar a definição que está no livro Iniciação à Filosofia de São Tomás de Aquino, do padre Henrique Dominique Gardel, que define como unum aptum ines mutis, um apto a ser inerente a muitos. Isso significa que o universal é algo como Aristóteles coloca na sua metafísica, é algo que, por sua natureza, se dá em muitos. Por exemplo, o gênero animal, ele predica de muitas espécies.
entre os quais entram o homem, gato, cavalo, ganso, garça e por aí vai. O que eles têm em comum? O fato de terem sentidos, coisas que as plantas não têm. E como vocês podem ver, tá? Justamente por ter fundamento próximo, na realidade, animal é um universal de primeira intenção, tal como homem é um universal também de primeira intenção, mas sendo uma espécie. Aqui já podemos ter uma luz sobre 2 dos 5 predicáveis que o Porfírio propõe na sua Isagoge. Esses 5 predicáveis são gênero, espécie, diferença, próprio e acidente, sendo esse acidente tratado enquanto universal de segunda intenção e não de primeira, tá? É o acidente enquanto universal lógico e não como universal metafísico, como é tratado em categorias de Aristóteles. E devemos também entender que esses universais também implicam o binômio ato e potência. O que significa dizer que o gênero está em potência para suas espécies, assim como a espécie está em potência para o indivíduo. Só que o indivíduo, ele não é um predicável, justamente porque os predicáveis são universais. Ou seja, um que se predica de muitos, enquanto que indivíduo, ele se predica de muitos, mas em razão da individualidade, não de sua universalidade. Pois bem, para entender melhor, é necessário também compreender a árvore de Porfírio, tá? Também proposta na Isagoge. A árvore de Porfírio digamos assim, é uma estrutura lógica em que se começa com a substância, tá? Na árvore original se divide em corpóreo e corpóreo, tá? E o corpóreo vai se dividir entre animado e não animado, e o animado vai se dividir entre sensível e não sensível, e por fim entre o racional e o não racional. Aí vem os indivíduos homens. E isso está contido, tá? Dentro do que se aprende aqui. Pois bem, os 5 predicáveis de Porfírio são gênero, espécie, diferença, próprio e acidente. O que é gênero? Tá? Gênero, ao contrário do que se pensa hoje, não é o modo em que uma pessoa se identifica socialmente, tá? Isso daí é uma tolice moderna que deve ser combatida. E provavelmente Porfírio reprovaria tudo isso, tá? Apesar de ser gnóstico. No entanto, a definição que Porfírio dá de gênero não é uma definição concreta, tá? O que significa dizer que é algo mais descritivo do que definitório, tá? Porfírio ensina que gênero é o que se predica de muito diferentes em espécie in quid, tá? Na quididade. O gênero, ele não é inferior, pelo menos o gênero generalíssimo, ele não é em si mesmo inferior aos outros universais, ao contrário da espécie.
E sendo o gênero algo que está em potência para muitas espécies, também podemos dizer que, conquanto seja possível uma espécie acidentalmente ter um único indivíduo, não é possível um gênero ter apenas uma espécie. Tá? Isso até vemos na angiologia, por exemplo. Os anjos, eles não são uma espécie, tá? Mas sim, cada indivíduo angélico é uma espécie que compõe um mesmo gênero de anjo. E também há o gênero generalíssimo, tá? E também há gêneros subalternos, que estão dentro de um outro gênero mais amplo, tá? E os gêneros subalternos vão se dividir em outras espécies, ou em outros, ou ainda em uma outra camada de gêneros subalternos. Esse ponto é interessante, tá? Assim como o animal é um gênero para muitas espécies, assim também as substâncias viventes é um gênero em que se encontra o outro gênero animal. Pois bem, também temos a espécie. A espécie, ela é definida, tá, como o que se predica na quantidade ou inquide de muitos diferentes em números. Há uma outra definição que diz que espécie é o que está em determinado gênero e da qual o gênero se predica em quididade ou inquide. Espécie, ela já é mais complexo para se explicar. Ele tem uma dupla relação, digamos assim, de subordinação e de superioridade. Ele é subordinado a um gênero, mas tem uma relação de superioridade com o indivíduo. Por exemplo, a espécie homem tem uma relação de subordinação com respeito ao gênero animal e de superioridade com relação a algum homem específico, tá? Como Sócrates ou Platão. Pois bem, depois de vermos gênero e espécie, parece que ficou claro. Gênero, por exemplo, podemos usar como animal, e espécie homem, tá? Aqui estamos atribuindo os predicáveis a um homem específico. Podemos dizer gênero animal, espécie homem. Agora veremos a diferença. A diferença é um universal de segunda intenção, tá? Um predicável cuja sua principal função é ordenar os universais, apontando o que esses universais diferenciam entre si. No entanto, essa predicação não se dá em quali acidentalmente, mas sim essencialmente, tá? Que podemos diferenciar um gênero de outro ou uma espécie de outra. A diferença, segundo o predicado de Porfírio, o que é a diferença propríssima, tá? É a partir da essência. Por exemplo, o que diferencia o homem de outros animais é justamente o ser racional, tá? Por isso podemos dizer que o homem, ele vai ser definido, a espécie homem, ela vai ser definida a partir do gênero próximo
e da diferença como animal racional. Não é muito difícil, né, de entender. Podemos dizer que é o que vai definir a essência das coisas, tá? É a diferença que vai definir. E veja como funciona, por exemplo, a árvore de Porfírio. O gênero generalíssimo é a substância, tá? Só que a substância, sendo o gênero generalíssimo, ela está em potência para outros gêneros subalternos. E quais seriam esses gêneros subalternos? Vivente e não vivente. Tá? Estou falando do real, não o proposto por Porfírio. Que Porfírio ele propôs substância corpórea e incorpórea. Claro que podemos dizer que os anjos são substâncias incorpóreas, porém os anjos não são cognoscíveis pela razão natural, mas sim pela revelação divina. Tá? E eu sei também que eles são reais. Eu estou falando aquilo que nós podemos conhecer pelos nossos sentidos e pela razão natural apenas. A divisão mais correta é entre vivente e não vivente, e não corpórea e incorpórea. Tá? Mas mesmo que aceitássemos a proposta de Porfírio entre corpórea e incorpórea, ainda assim podemos ver uma divisão a partir da diferença. Tá? A diferença é o que vai dividir e ordenar os universais. Tá? Esses são os 3 predicáveis mais importantes. Tá? Então, podemos dizer assim, gênero animal, espécie homem. E diferença racional. E temos o próprio, também alguns chamam propriedade. Ambos os termos, tá, são aceitáveis. O próprio, podemos dizer, é o universal de segunda intenção, tá, que exprime qualquer acidente que decorra diretamente da diferença, tá? Ou podemos dizer, segundo a definição do próprio Porfírio, traduzida por Boécio, né? Universale quod predicator de pluribus in quali accidentaliter et necessarium. O que significa, né, que é o universal que exprime pelo modo de qualificação qualquer coisa que sobrevenha acidentalmente à essência, mas que lhe é atribuída necessariamente, né? Pelo menos é o que está aqui no livro do Padre Cardeio. O Padre Álvaro Caldeirão, ele, no seu curso de lógica, ele diz que aquilo que é o que necessariamente decorre e se segue de certa natureza e lhe convém acidentalmente. O exemplo que o Porfírio usa é do homem ser ridente, tá? Eu não acho o exemplo lá muito feliz. Tudo bem que ridente é próprio do homem, mas também é próprio do homem ser político, tá? Mas seja como for, ambas as propriedades decorrem da essência do homem, que é ser racional, tá? Decorre da diferença dele, tá? Justamente porque o homem é racional, ele é ridente. E ser ridente é porque ele ri por compreender
algo cuja finalidade é fazer rir, como uma piada, por exemplo. Tá? Os animais não são capazes de rir. Eles são capazes de expressar algo, tá? Sensivelmente, justamente por cócegas ou coisa assim, mas eles não riem propriamente falando, como o homem ri. Mas digamos assim, essa propriedade, o próprio, não é um acidente também? É um acidente. Mas justamente por ser próprio, é um acidente que decorre da essência e que somente essa espécie deve ter esse acidente, tá? Decorrente da essência. Apenas homem é político, nenhum outro animal é político, nenhuma outra substância é política. Apenas o homem. Enquanto que o acidente propriamente dito, ou seja, o quinto predicável, esse sim é contingente, tá? Que pode se dar em diversas espécies, como por exemplo o ser branco. Então podemos dizer que há 3 tipos de acidentes. Há o acidente que decorre da essência ou da natureza da coisa, que é o próprio ou propriedade, e 2 tipos de acidentes que eles são contingentes, tá? São os que não decorrem da natureza, mas são inseparáveis, que é o ser branco, e os que não decorrem da natureza e se dão separadamente, tá? Como é o estar em movimento. Então, podemos dizer o seguinte: há 3 modos, tá, de predicações in quale, na qualidade, tá? A diferença é uma predicação essencial, o próprio é uma predicação acidental necessária, tá? E o acidente é uma predicação acidental contingente, tá? Então, aqui estamos falando do acidente ao modo de universal de segunda intenção. É complicado? É complicado. No entanto, é absolutamente necessário para se compreender a lógica, tá, de Aristóteles, que depois foi aperfeiçoada por Santo Tomás de Aquino e outros escolásticos que vieram depois. Mas alguém pode perguntar, não seria o indivíduo um sexto predicável? Como eu disse antes, não, tá? O indivíduo não pode ser um predicável, justamente porque do ângulo da predicabilidade, ele se predica de um só. Então não é necessariamente um universal. Ainda que a espécie possa ter um só indivíduo, como já foi como acontece com por exemplo, São Miguel Arcanjo, tá? Ou Satanás, tá? São 2 indivíduos? São 2 indivíduos. São da mesma espécie? Não, tá? Satanás é da espécie Satanás. São Miguel Arcanjo é da espécie São Miguel Arcanjo. O que diferencia São Miguel Arcanjo e Satanás é ser São Miguel Arcanjo, tá? Ambos se diferenciam essencialmente por ser Satanás e outro por ser São Miguel Arcanjo, tá? Tá, mas São Miguel Arcanjo ele não tem, ele tem a graça de Deus e Satanás não. Sim, isso é verdade, mas a diferença é apenas acidental, tá? O fato de São Miguel Arcanjo ter a graça de Deus é apenas um acidente que não o faz deixar de ser anjo. O anjo São Miguel, tá? E também o indivíduo, ele como diz o padre Gardeio, ele é o último sujeito de toda atribuição, tá?
Então, se o indivíduo é assim, ele não é um universal, logo também não pode ser um predicável. Mas o que podemos concluir de tudo isso? A Isagoge de Porfírio é, digamos assim, a peça-chave para compreender toda a lógica de Aristóteles. Tá? Não tem como você compreender perfeitamente a lógica de Aristóteles sem também ter uma compreensão do que é Isagoge de Porfírio. Ele, pois, apesar de ter sido um grande adversário da igreja, apesar de ter muitas ideias esquisitas, tá, decorrente do seu platonismo, do seu gnosticismo, muito influído por Plotino, apesar de tudo isso, Deus usou dele como um instrumento para que toda a filosofia ocidental, inclusive a cristã, se aperfeiçoe e ganhe essa perfeição que tem hoje. Tá? Podemos dizer que Porfírio, ele teve um pequeno lapso de sabedoria, da verdadeira sabedoria natural. Ele teve um momento de iluminação para poder escrever essa obra. E não é pouca coisa. Estamos falando de um opúsculo que caberia em umas 20 páginas. Eu mesmo tenho artigos mais longos do que Isagoge de Porfírio. Tá? Sem nenhum exagero. Mas essas poucas páginas teve um impacto, tá, que mudou toda a filosofia ocidental. Porfírio, ele nesse aspecto foi um gigante. Foi um adversário? Sem dúvida nenhuma. Tá? Sem dúvida nenhuma. A sua obra contra os cristãos, ela acabou sendo destruída. No entanto, a sua obra principal, Isagoge, graças a Deus, manteve-se não apenas intacta, como foi usada por diversos cristãos, inclusive santos, como o próprio Boécio, tá? Que é venerado como santo localmente, e um santo de fato, que foi Santo Alberto Magno, e depois por Santo Tomás de Aquino, que compreendeu muito bem. Ele não comentou a obra, porque não julgou necessário, mas ele usa amplamente os conceitos de gênero, espécie, diferença, próprio e acidente. Tá? E é isso que mais importa. Pelo menos pode ser que Porfírio ele não tenha se salvado, infelizmente. Mas Deus soube usar mesmo dos ímpios para um bem. E foi esse o instrumento improvável de Deus, tá, utilizado para fortalecer ainda mais a filosofia ocidental, escolástica, cristã. Então é isso, meus amigos. Porfírio foi um adversário, mas um adversário utilíssimo. Considere ajudar o canal, me siga nas redes sociais, fique com Deus e até um próximo vídeo.